Fala galera, bom dia. Segunda-feira, dia 8 de abril. Vamos lá para mais um Morning Call. Vou começar aqui mostrando uma curiosidade para vocês. Eu estou aqui no Eurodólar semanal e o que eu queria mostrar aqui, ó. Lá quando começou a pandemia, 2020, né? A gente lembra bem, foi pós-carnaval, 2020 ali. O euro subiu bastante e depois ele passou a se valorizar bastante. O que aconteceu? E vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Quando o negócio começou, foi pela China, depois Europa, Brasil e os Estados Unidos, né? Vocês lembram? Como aquele movimento foi para a Europa primeiro, todo mundo imaginou que a Europa iria se recuperar primeiro, né, antes que os Estados Unidos. E eu lembro que o euro passou a se valorizar antes que o dólar, justamente por conta dessa expectativa pela recuperação da economia da zona do euro primeiro que dos Estados Unidos. Depois isso não aconteceu, acabou mudando um pouco. E aí o euro passou a quase 1 para 1, se valorizou muito e voltou a se desvalorizar. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Essa semana tem decisão de juros pelo Banco Central Europeu lá na quarta-feira. Quinta-feira, desculpem. Decisão de juros pelo Banco Central Europeu. Por que eu estou adiantando um pouco aqui e mostrando para vocês? Que existe uma expectativa aí de que a zona do euro passe a baixar a taxa de juros antes que os Estados Unidos. Isso pode trazer, de repente, alguma movimentação um pouco diferente para os pares de moeda, né? Como semana passada a gente viu alguns membros do FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, falarem que talvez eles nem subam, nem baixem juros esse ano, ou seja, nem estimulem a economia esse ano, baixando a taxa de juros, talvez a gente possa ter alguma movimentação, começar a haver alguma mudança de rumo, vamos chamar assim, nas políticas monetárias, tanto da zona do euro quanto dos Estados Unidos, e isso pode afetar os pares de moeda. Então, o que eu vou falar para vocês é, vamos começar a olhar, lá na quinta-feira vai ter a decisão de juros da zona do euro. Se eles mantiverem aqui 4,5, beleza, não alterarem ainda mais. As declarações de política monetária, até as coletivas de imprensa, tem coletivas de imprensa e tal, talvez a gente tenha que olhar com mais carinho, vamos chamar assim, para a zona do euro. Porque se isso acontecer, se eles começarem a baixar juros antes do mercado americano e der sinais de que a inflação está caindo, etc., pode ser que a gente veja um euro voltando a se valorizar em relação ao dólar, né? Então é importante que a gente fique de olho aqui no que vai acontecer lá na quinta-feira. Daí, voltando um pouco aqui para hoje, segunda-feira, é um dia mais tranquilo, com exceção das 20 horas, que vai ter discurso do Kashkari, esse membro do FONC aqui, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, né, o Federal Open Market Commitment. Ele tem um peso nas coisas que ele fala. Na semana passada a gente viu o dólar disparar e tem muita influência do que ele falou, né, que talvez o Banco Central americano nem corte juros, como está todo mundo pensando assim este ano ainda. Então pode vir alguma movimentação ali lá pelas 20 horas. Tirando isso, durante o dia está um dia bem tranquilo em relação a dados econômicos. Depois, terça-feira, tem decisão de juros da Nova Zelândia. Como eu mostrei para vocês, tem decisão de juros da zona do euro na quinta-feira, e na quarta-feira tem decisão de juros aqui pelo Banco do Canadá também. Às 9h30 da manhã na quarta-feira vai sair o IPC, Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos, e a gente sabe que isso é muito importante, né? Esse tipo de dado econômico nesse momento, dentro desse contexto, é muito importante. Lembrando, 9 horas da noite da terça-feira, a gente vai estar fazendo um evento em que vai estar todo mundo reunido, todos os experts reunidos, para a gente poder arrancar dinheiro do mercado e operar juntos pela madrugada dentro. E na parte da manhã também. Então, todos nós estaremos juntos lá, reunidos, operando nestes momentos aqui de dado econômico. Então, vai ser bem legal, acompanhem. Inclusive esse aqui, ó, decisão de juros do Canadá também. Começa a terça, tá, gente? Terça-feira, dia 9, às 9 horas da noite. Continuando aqui, índice de inflação da China na quarta-feira também à noite. Lá na quinta-feira tem, então, decisão de juros da zona do euro, como eu falei para vocês, e tem IPP, índice de preço ao produtor, que é um dado econômico também relacionado à inflação, né? A produção lá nos Estados Unidos. Então, são dados econômicos que tendem a trazer bastante movimentação, o mercado fica na expectativa, etc. Fechado? Daí, sexta-feira, balanço comercial sempre é importante, da China. A gente sempre olha, porque a China é uma grande importadora, exportadora também, né? Mas ela é muito relevante, principalmente para países de terceiro mundo, compra muito do Brasil, então, né, não dá para bobear aqui com balança comercial. Isso traz movimentação até para quem opera B3. Se vem ruim, o mercado precifica de forma negativa quando a China começa a dar sinais de desaceleração. Então, isso é importante. E alguns dados de inflação da zona do euro. Como eles vão decidir juros na quinta, na sexta-feira está tranquilo que saem alguns dados econômicos ali em relação à inflação da zona do euro, porque já foi, né? Mas tem que esperar no próximo. E aí, sexta-feira, o resto do dia tá um dia bem mais tranquilo. Fechado? Então, para essa semana, como vocês puderam ver, tem bastante coisa essa semana em relação a dados econômicos, movimentação e tal. O Ien voltou a namorar lá
as suas máximas de 150, próximo de 152. Tem ex-presidente do Banco Central do Japão já falou que se chegar a 152, ele acha que o Banco do Japão vai intervir, né, na moeda, no câmbio, então pode ser que venha um tibum aí para baixo. É o que muita gente está esperando, mas por enquanto o Yen está lá nas máximas, assim como o Gold, o ouro também rompeu lá a última resistência, renovou máxima histórica, inclusive. A gente está vendo aqui em torno de 2.350 e agora está voltando um pouquinho. Se o ouro parar por aqui ou um pouco mais embaixo que voltar a subir, meio que ele quase que dá continuidade à tendência de alta. Deixou um topo mais baixo que esse aqui, mas ele continua num canal de alta, vocês conseguem enxergar aqui. Então ainda tem espaço para o ouro continuar subindo, a gente sempre fica naquela, né? Ah, agora que ele vai cair, agora que ele vai voltar. Mas quem está nessa expectativa aí está desde fevereiro que o ouro não cai, ele só sobe. Né? Então tem que fazer é continuar comprando, porque do jeito que ele está ali não para mais. Fechado, então por hoje era isso. Eu tô meio sem viés, dólar forte ou fraco. Tá tudo meio lateralizado ainda, né? As moedas AUD, Libra, etc. Depois que elas subiram na sexta-feira, em que o dólar acabou caindo. Então tô meio sem expectativa nenhuma, assim, sem viés, pelo menos agora na parte da manhã. Vamos ver na parte da tarde. Ótima segunda-feira, ótima semana. Não esqueçam, amanhã às 21 horas, vocês vão receber o link. Fiquem atentos nas redes sociais, que vocês vão pegar o link lá para poder acessar todo o conteúdo. Fechado? Então até o próximo Morning Call.